Em 2014, viralizou de forma muito intensa na internet um texto atribuído a uma escritora holandesa que circula na internet desde 2008, falando sobre o Brasil. O texto, que utilizava alguns dados reais e outros não confirmados, passava a ideia de que a população brasileira deveria dar mais valor ao Brasil. Na época em que o texto foi compartilhado por milhões de pessoas, a população brasileira começava o processo de redescoberta do Brasil. O texto dizia: "Os brasileiros acham que o mundo todo presta, menos o Brasil. Realmente parece que é um vício falar mal do Brasil. Todo lugar tem seus pontos positivos e negativos, mas no exterior eles maximizam os positivos, enquanto no Brasil se maximizam os negativos. Aqui, na Holanda, os resultados das eleições demoram horrores porque não há nada automatizado. Só existe uma companhia telefônica e, pasmem, se você ligar reclamando do serviço, corre o risco de ter seu telefone temporariamente desconectado. Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém tem o hábito de enrolar o sanduíche em um guardanapo ou de lavar as mãos antes de comer. Nas padarias, feiras e açougues europeus, os atendentes recebem o dinheiro e com a mesma mão suja, entregam o pão ou a carne. Em Londres, existe um lugar famosíssimo que vende batatas fritas enroladas em folhas de jornal e tem fila na porta. Na Europa, não fumante é minoria. Se pedir mesa de não fumante, o garçom ri na sua cara, porque não existe. Fumam até em elevador. Em Paris, os garçons são conhecidos por seu mau humor e grosseria, e qualquer garçom de botequim no Brasil podia ir para lá dar aulas de como conquistar o cliente. Você sabe como as grandes potências fazem para destruir um povo? Impõem suas crenças e cultura. Se você parar para observar, em todo filme dos Estados Unidos a bandeira nacional aparece, e geralmente na hora em que estamos emotivos. Vocês têm uma língua que, apesar de não parecer quase nada com a língua portuguesa, é chamada de língua portuguesa, enquanto que as empresas de software a chamam de português brasileiro, porque não conseguem se comunicar com os seus usuários brasileiros através da língua portuguesa. Os brasileiros são vítimas de vários crimes contra a pátria, crenças, cultura, língua, etc. Os brasileiros mais esclarecidos sabem que temos muitas razões para resgatar suas raízes culturais. O Brasil é o país que tem tido maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e vem sendo exemplo mundial. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos países, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais solidária. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, os internautas brasileiros representam uma fatia de 40% do mercado na América Latina. No Brasil, há 14 fábricas de veículos instaladas e outras 4 se instalando, enquanto alguns países vizinhos não possuem nenhuma. O mercado de telefones celulares do Brasil é o segundo do mundo, com 650 mil novas habilitações a cada mês. Telefonia fixa, o país ocupa a 5ª posição em números de linhas instaladas. Das empresas brasileiras, 6.890 possuem certificado de qualidade ISO 9000. Maior número entre os países em desenvolvimento. No México são apenas 300 empresas e 265 na Argentina. O Brasil é o segundo maior mercado de jatos e helicópteros executivos. Por que vocês têm esse vício de só falar mal do Brasil? Por que não se orgulham em dizer que o mercado editorial de livros é maior do que o da Itália, com mais de 50 mil títulos novos a cada ano? Que tem o mais moderno sistema bancário do planeta? Que suas agências de publicidade ganham os melhores e maiores prêmios mundiais? Por que não falam que são o país mais empreendedor do mundo e que mais de 70% dos brasileiros, pobres e ricos, dedicam considerável parte do seu tempo em trabalhos voluntários? Por que não dizem que são hoje a 3ª maior democracia do mundo? Que, apesar de todas as mazelas, o Congresso está punindo seus próprios membros, o que raramente ocorre em outros países ditos civilizados? Por que não se lembram que o povo brasileiro é um povo hospitaleiro que se esforça para falar a língua dos turistas, gesticula e não mede esforços para atendê-los bem? O Brasil é um país abençoado de fato. Bendito este povo que possui a magia de unir todas as raças, de todos os credos. Bendito este povo que sabe entender todos os sotaques.
Bendito este povo que oferece todos os tipos de climas para contentar toda a gente. Bendita seja a querida pátria chamada Brasil. Um belíssimo texto que nos fez e nos faz refletir, não é mesmo? De lá pra cá, o inimaginável aconteceu. Uma reação espetacular de um povo que finalmente cansou de ser enganado, roubado, massacrado por quadrilhas de bandidos que tinham um projeto perverso para se perpetuar no poder. Na luta por um país melhor, a população brasileira descobriu um sentimento novo que fez toda a diferença para que o Brasil pudesse hoje ter a esperança real de viver em um país mais justo, próspero e seguro: o patriotismo. Esse sentimento fantástico fez com que essa, até então desacreditada massa, tratada como gado pelos seus governantes, se organizasse através das redes sociais e saísse do sofá direto para as ruas para mostrar que quem manda nesse gigante país é o povo. Essa revolta popular, que se traduziu em manifestações históricas e gigantescas por todo o país, culminou na eleição de Jair Messias Bolsonaro. Finalmente, o Brasil elegeu um presidente patriota, honesto e comprometido com os anseios da sociedade de bem do Brasil. Como bem destacou o jornalista Jorge Serrão, do blog Alerta Total, entre acertos e erros, o Brasil vai encontrando o seu caminho. Não restam dúvidas de que Jair Bolsonaro já está cumprindo, e muito bem, às vezes de forma surpreendente, a sua missão de ser um presidente de um governo de transição do capitalismo rentista para lançar as bases do desejável capitalismo democrático que iremos atingir um dia. Agora sentimos um momento de aperto, porém, entre menos erros e mais acertos, o Brasil tem a chance única de avançar, mesmo em meio a uma crise econômica mundial que avizinha. As oportunidades são reais e alcançáveis. Mudanças nem sempre ocorrem pelos acertos, mas pelas necessidades de mudar diante do acúmulo histórico de tantos erros, combinado com a adoção de diagnósticos e receitas corretas para superar a crise. O Brasil vive este momento inédito. Curiosamente, as coisas boas ocorrem em meio a um país dividido. A esquerda social comunista, ou social falsamente democrata, petralha e tucalhada com PMDB bosta no meio, se desmoralizou porque combinou má gestão estatal com corrupção. A canalice abriu caminho para uma direita que tenta se consolidar entre liberal e conservadora, mas que consolidou o amplo apoio popular para confrontar o regime do crime institucionalizado. Infelizmente, o crime institucionalizado ainda tem muito poder. Felizmente, a maioria da sociedade entendeu que é preciso enfrentá-lo de todos os modos, aumentando a pressão contra os agentes que se destroem na guerra de todos contra todos. Os bandidos começam a ser perdedores e as pessoas de bem da sociedade brasileira começam a vencer a partir de algumas reações positivas. Agora é hora de colocar em prática as ações ativas, que começam a esboçar um inédito projeto estratégico de nação. A melhora começa a acontecer no tranco. Entre acertos e caneladas verbais do presidente Bolsonaro, a reforma da Previdência já passou na Câmara e vai passar no Senado, provavelmente com a inclusão dos estados e municípios, bem como a de um regime de capitalização. Também está vindo por aí a reforma tributária, cujo debate começa a ganhar força e vigor, porque não tem outro jeito. Em seguida, espera-se o aumento da discussão sobre a reforma política, a partir da implantação do voto distrital a partir da base, os municípios. Só esta medida irá gerar a verdadeira representatividade do político escolhido pelo voto direto e secreto. Vai subir a temperatura da guerra de todos contra todos, assim que Jair Bolsonaro decidir quem será seu procurador-geral da República. Se o escolhido for um processador e não um engavetador, quem vai sentir o tranco é a bandidagem institucionalizada, que infesta os poderes estatais ou orbita em torno dele. Novamente, os segmentos esclarecidos da sociedade precisam ajudar com uma pressão total, nunca antes vista na nossa história. Temos de acertar na veia até derrubar o regime ditatorial do crime institucionalizado. No mais, é investir pesadamente em educação, esportes e artes para que a ignorância, a roubalheira e a violência parem de controlar o espetáculo.
O show tem de ser do cidadão honesto na construção de um capitalismo democrático e um regime de segurança e justiça.